Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Nilmar W. Agradecer a participação de todo mundo, a interatividade da galera. Se não estão inscritos no canal ainda, se inscrevam, que a gente sempre traz alguma novidade aí a respeito de geotecnologias que permite a gente melhorar um pouquinho mais a nossa capacidade técnica aí na nossa área de atuação, na nossa área de trabalho. Bom, e o papo de hoje a gente vai falar a respeito de um formato de arquivo que é o GeoPackage, que tem sido muito utilizado aí pela galera, por causa de algumas grandes vantagens com relação a um outro tipo de arquivo que a gente utilizava muito, que é o shapefile, né? Mas antes da gente ir para o QGIS e eu mostrar algumas coisinhas a respeito desse formato, eu queria abrir aqui um artigo, né, que tem, ele está nesse acesso aqui, switchfromshapefile.org, que ele fala justamente a respeito de você mudar o uso do formato do shapefile para outro formato, né? Eu vou colocar uma tradução aqui, só para a gente ver mais ou menos como que funciona isso. Mas veja bem, o que acontece? O shapefile, ele é um formato que a gente utilizou por muito tempo, né? E nos atendeu por muito tempo. Ele vem desde a década de 90 e para esse período que a gente utilizou, ele atendia nossas necessidades, né? Mas ele tem seu lado bom e seu lado ruim também. Dentro do seu lado bom, ele é um formato de dado popularizado. Então, a maioria dos softwares de geoprocessamento aceitam esse tipo de dado, né? Conseguem ler esse tipo de dado. Então, a popularidade dele é muito grande, o que tornou ele um tipo de dado utilizado por uma galera, né? Então, embora ele seja um formato proprietário, ele tem uma especificação aberta, que a gente consegue ver o que está rolando ali no dado. Ele tem o seu arquivo SHX, que faz a conexão entre uma tabela, faz a conexão entre o vetor em si, né, o índice desses dados. Então ele permite essa conexão, a gente consegue ter essas informações. Só que tem um lado ruim. O lado ruim desse tipo de dado, é que a primeira coisa, quem nunca aqui passou por um problema onde você não tinha a informação de qual era o sistema de referência de coordenadas de um arquivo shapefile? Isso acontece justamente porque o arquivo shapefile ele tem três arquivos obrigatórios, que é o SHP, o SHX e o DBF, né? O arquivo que vem a referência espacial desse dado, que fala qual que é o datum, qual que é a projeção desse dado, ele não é um arquivo obrigatório, né? O que faz com que muitas vezes algumas pessoas passem para você somente os arquivos obrigatórios, que não permitam que o dado esteja corrompido. E daí você fica na mão da pessoa que te enviou aquilo, né, de qual que é o sistema de referência. Isso não é interessante. O interessante é tudo vir encapsulado no dado, né? E um outro problema, o que a gente já falou, ele é um formato de vários arquivos, né? Então, minimamente, ele tem que ter três arquivos obrigatórios. Se a pessoa me mandar só um arquivo, ele vai estar corrompido. Eu não consigo abrir esse arquivo no meu software, o que gera uma grande dor de cabeça, né? Vários erros aí de galera enviando só o ponto .shp, né? A gente passa por várias situações assim. E daí você tem que zipar o arquivo para enviar, então não é interessante. Outra coisa é com relação aos nomes dos atributos, o nome das colunas que a gente vê, né? Eles são limitados somente a 10 caracteres. Então, se eu quero ter um nome mais representativo na minha coluna, eu não consigo. Aí eu tenho que gerar sigla, né? Quem nunca pegou um shapefile com um monte de sigla que não consegue entender o que está dizendo na coluna, se não tiver um metadado daquilo, é um transtorno do caramba, né, a respeito disso. Os campos de texto, eles só admitem 255 caracteres, né, no campo de texto. Então isso também não é legal, e também a questão de a quantidade de atributos, só 255 atributos, que é uma limitação do DBF. Além disso, os tipos de dados são limitados, né? Como eu falei para vocês, campos de texto 254 caracteres. A limitação com relação ao tamanho do dado, né? Então, o shapefile, até 2 GB ele trabalha, beleza? A partir disso já começa a dar problema, já não é interessante trabalhar com esse tipo de arquivo. Aí a gente tem problema de topologia, questão de uma geometria única no arquivo, né? Estruturas mais complicadas para salvar.
Então tem várias coisinhas que atualmente, né, na pegada que a gente está de geotecnologia, né, com toda a evolução que teve, ele se torna um formato ruim, né, um formato que não é interessante, porque a gente pode ter muito mais capacidades, né, a gente quer obter muitos mais benefícios com outro formato do que com ele propriamente dito. Bom, em suma, é isso, né? Esse artigo aqui explica cada partezinha desse processo, então quem quiser e tiver interesse pode dar uma lida nesse artigo, é um artigo bem bacana, né? Ele fala a respeito de todas essas questões que eu mencionei para vocês, mas bora ver algumas coisinhas dessa lá no QGIS, né? Para a gente ver o que facilita a nossa vida mesmo. Então, abrindo o QGIS aqui, imagina que eu tenho a seguinte situação, tá? Eu tenho uma pasta aqui, e essa pasta ela tem lá aeroportos, municípios, rodovias, solos e vegetação, tá? Se eu for adicionar isso no QGIS, então aeroportos, adicionei, beleza, é um shapefile, tem lá os arquivos shapefiles obrigatórios, SHP, SHX, DBF e tem outros arquivos aqui que trazem informação espacial do dado e assim por diante. Municípios a mesma coisa, consigo carregar normalmente, rodovias também, mas daí eu chego num arquivo de solos. Quando eu vou adicionar no QGIS, ele me faz uma pergunta. Qual que é o sistema de referência desse dado? Né? Então essa informação não veio com o meu arquivo. Por que ela não veio? Porque eu tenho o meu ponto .dbf, tenho o meu ponto .shp e SHX, mas eu não tenho o meu ponto .prj, que seria o arquivo que traz a informação espacial do dado. Né? Então, se eu não tenho essa informação, se eu não conheço a pessoa e ela me dá essa informação, eu tenho um dado duvidoso, tá? Então, como eu sei que esse cara é um WGS84, vou citar aqui como WGS84. E a mesma coisa para o vegetação, tá? Beleza. Feito isso, consegui adicionar aqui meus arquivos, né? Vou só organizar aqui eles, ponto, linha e polígono, para ficar bacaninha, a gente vê todos os dados. E beleza. Eu tenho aqui meus shapefiles. Mas, imaginem só, se eu for mandar para alguém esse arquivo editado, eu vou ter que mandar todos esses arquivos aqui. E se eu tiver um projeto do QGIS, eu vou ter que colocar o projeto do QGIS aqui dentro. E existe a situação do cara tentar abrir no computador dele e daí não encontrar camadas, toda aquela parafernália, né, que a gente tem a respeito de enviar um pacote com o projeto do QGIS para o cara. O QGIS, então, a partir da caixa de processamento, ele tem uma solução bem bacana. Que se a gente escrever aqui, ó, GeoPackage, tem um Package Layers, tá? Eu posso vir aqui, selecionar todas as camadas e dar um OK. E o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse cara num arquivo, que vai ser um arquivo GeoPackage. Vou colocar aqui no Downloads e vou chamar de camadas, beleza? Vou dar um Save. Quando eu rodar isso aqui, primeira coisa que ele vai me fazer, lembrem que eu tinha duas camadas sem arquivo PRJ. Então ele vai me perguntar qual que é o sistema de referência dessa camada. Então eu vou lá, WGS84, WGS84. Ele está empacotando esses arquivos em um Package Layers, em um GeoPackage. Né? Então se eu der uma olhadinha aqui agora, no meu Downloads, eu vou verificar que eu tenho um arquivo chamado camadas no formato GeoPackage. Ah, mas o que é esse cara? Né? O que é esse? O que tem nesse cara? Então, se eu abrir um projeto novo no QGIS e agora a gente pegar o nosso GeoPackage aqui e trazer para o QGIS, olha lá, ele traz para mim que dentro desse encapsulamento, dentro desse pacote, eu tenho a camada de aeroportos, a camada de municípios, rodovias, solos e vegetação. Então tá tudo em um arquivo. Se eu abrir ele no QGIS agora, ele vai trazer todas as camadas para mim. Então isso já é uma coisa muito interessante para a gente, porque quando a gente quer mandar um arquivo para outra pessoa, a gente consegue mandar só um arquivo agora. A gente não precisa ficar mandando aquele pacote zipado com vários arquivos, né? Projeto do QGIS dentro, e gera todo aquele transtorno de
de quando o cara vai abrir aquele pacote zipado no computador dele e não encontra as camadas, o projeto fica desconfigurado. Então, com o GeoPackage, a gente resolve esse problema, né? E quando eu digo de configuração, uma coisa que é bacana no GeoPackage é que eu posso aqui também salvar projetos dentro dele, né? Então, além das camadas que eu estou salvando, eu posso salvar um projeto do QGIS dentro do GeoPackage. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, Save to, GeoPackage. Eu vou procurar aquele arquivinho, o mesmo arquivo de camadas, vou dar um Open, e aqui ó, eu vou colocar, por exemplo, projeto 1. Vamos chamar aqui, ó, projeto 01. E dou um OK. Verifiquem que agora esse projeto foi salvo como projeto 01. Né? Eu posso fechar aqui, abrir um projeto novo no QGIS. E o que eu vou fazer? Eu venho em Projeto, Open From, GeoPackage. Eu vou lá naquele caminho do único arquivo que a gente criou, de camadas, tá? Dou um Open e olha que interessante agora. Ele já traz para mim um projeto que eu tenho atrelado a esse GeoPackage. Né? Então, com isso, eu já consigo aí mandar os meus arquivos, os meus dados de arquivo e o dado do projeto do QGIS atrelado a ele. Né? Ele tem um projeto ali junto de todas as configurações que eu fiz do meu projeto. Você pode visualizar isso aqui também no browser do QGIS. Se eu vir aqui em Downloads, né, que é onde está o meu GeoPackage, eu vou procurar aqui por camadas. Olha lá, ele se apresenta dessa forma, tá? Então, em camadas aqui, ó, tenho aeroportos, municípios, rodovias, solos, vegetação Brasil e o projeto 01. Então, eu posso carregar aqui, ele traz o meu projeto 01 bonitinho carregado. Né? Mas, além disso, né, eu poderia, por exemplo, vir aqui no Style, Layer Style aqui, estou trabalhando com esse dado, fiz outras configurações com as mesmas camadas e dentro disso aqui eu quero fazer uma alteração de simbologia nesse dado. Né? Então eu vou colocar aqui que o dado de polígonos tem uma outra simbologia. E eu quero salvar um outro projeto do QGIS. Né? Não quero que fique salvo no projeto 1. Eu posso vir aqui, Save to, GeoPackage, vou lá no mesmo GeoPackage, no camadas, dou um Open, e ao invés de eu salvar em cima do projeto 01, eu vou colocar projeto 02 e dou um OK, beleza? Vou abrir aqui um projeto novo, só para a gente começar do zero isso e ver como que funciona. Se a gente vir aqui no QGIS, no camadas, dar um refresh, verifiquem que agora eu tenho aeroportos, municípios, projeto 1 e projeto 2. Vamos abrir o projeto 2 para ver como que ele vem? Olha lá, ele está com a configuração da forma que eu fiz, do modo que eu deixei, ou seja, eu mando só o arquivo camadas, a pessoa que recebe esse arquivo, ela vai lá e tem as configurações do meu projeto encapsulado no GeoPackage. Então é uma coisa muito bacana, muito interessante. E além disso, né, uma coisa aí que a gente viu lá no próprio artigo do Switch from Shapefile é que eu posso vir aqui, por exemplo, na calculadora de campo para criar um novo campo e colocar aqui o nome do campo como nome. Esse é o novo campo do Nilmar, tá? Então tem muito mais que 10 caracteres aqui, né? Lógico que isso aqui não é interessante, tá? Eu só estou mostrando a capacidade. Outra coisa é que aqui, Output Field Length, a gente tinha um máximo de 254 caracteres. Eu posso colocar aqui 1000 caracteres, por exemplo, tá? E preencher aqui com Nilmar, né? Então, eu tenho aqui, ó, quando eu gero isso, um novo campo. Esse novo campo tem o nome gigante que eu coloquei lá, né? Lógico que não é interessante a gente ter um campo dessa forma, mas também não é interessante a gente ter várias abreviações aqui com código de uso, largura M, tipo aero, NM, né? A gente precisa de nomes mais representativos. Então essa é uma das grandes vantagens também do GeoPackage. Beleza, gente?
E uma última vantagem que eu posso considerar que a gente tenha é com relação ao transporte desses arquivos, né? O transporte disso para outra pessoa. Então vamos, como exemplo aqui, mostrar a seguinte situação. Tá? Vou realizar aqui no meu computador só para a gente ter uma ideia. Hoje, a Camadas está aqui, solto no meu download. Mas e se eu pegar esse arquivo Camadas e colocar ele numa outra pasta do meu computador? Né? Então, se eu pegar aqui, copiar isso aqui lá no Documentos e colocar ele dentro de Documentos, né? Se fosse uma outra situação com Shapefile, a primeira coisa que iria acontecer, no momento que eu fosse abrir isso aqui, ele ia perguntar: ah, não encontrei as camadas, né? Você tem que direcionar, apontar para as camadas. Então, isso não é interessante, né? Às vezes se perde camadas em todo o contexto, não é bacana. Mas dessa forma, com o GeoPackage, eu posso vir aqui Open from GeoPackage, posso ir na busca lá em documentos do meu arquivo GeoPackage, abrir ele, eu tenho o meu projeto 1 e o meu projeto 2 aqui dentro e dou um OK. Olha lá, as mesmas configurações, sem nenhum estresse de linkar, dizer onde que está a camada, o que está acontecendo. Então, de fato, o GeoPackage é uma solução extremamente bacana para quem trabalha com geoprocessamento. Ele minimiza tempo, minimiza erro, né? Então é uma vantagem muito interessante para você entregar arquivos para outras pessoas. Todas as configurações que você faz na camada, faz no projeto, isso vai embutido. Então é um arquivo bem bacana de trabalhar aí e uma grande solução para quem atua com esse tipo de formato. Bom, gente, a dica de hoje é essa aí. Espero que tenham curtido. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam, que sempre a gente traz alguma novidade, alguma dica bacana aí de geotecnologias para a galera se capacitar cada vez mais. Tranquilo? Falou e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.